Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela tua igreja. Te louvamos, Pai, pela tua bondade, Senhor, e suplicamos pelos nossos irmãos. Guarda os nossos ouvintes da graça, compreensão da tua palavra, do teu amor. Abençoa os nossos ajudadores, meu Senhor, recompensa com a bênção dos céus o trabalho de cada um, a ajuda de cada um, a fidelidade dos teus servos. Ó Senhor, manifesta a tua graça na vida dos meus irmãos, na cidade e no campo. Deus fiel, Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos, cada família, os idosos, Pai, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Ó Senhor, guarda o teu povo, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Ajuda os teus filhos em todo lugar. Deus fiel, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque posso fazer esse trabalho. Estamos continuando um trabalho de 32 anos no rádio, 35 anos na Escola Teológica, 54 anos de vida em Cristo e mais de 50 já, pelo menos 52 anos, ensinando a palavra de Deus. E o nosso texto hoje, meus amados, é Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A história de Ananias e Safira é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Nós vamos ler e vamos orar e aprender juntos. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo? O Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que levaram o teu marido para sepultar, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levaram para sepultar junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra. Agora suplicamos, Pai, fala com os nossos irmãos, dá graça a cada um, opera maravilhas na vida dos nossos irmãos e ouvintes. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós lendo a palavra de Deus, no que diz respeito ao princípio da igreja, ou a igreja de Jesus, no princípio de sua história, nós temos algumas dificuldades, porque, por exemplo, nesse texto, fala sobre o juízo que veio sobre Ananias e Safira, o casal que morreu por mentir, e o registro é feito muito depois do acontecimento. Como registro, ou seja, como o escritor de Atos é Lucas, que se converteu muito tempo depois, não se sabe ao certo, mas 20 ou 30 anos depois deste acontecimento é que o Lucas escreveu. Lucas conta a história com detalhes, sem levar em consideração o tempo que ocorreu. É como se tivesse acontecido a morte de Simão e o sepultamento dele, se a família saber, e tudo. Não é assim. Isso é apenas uma forma de escrever e descrever. Um certo homem chamado Ananias, com sua mulher, a Safira, venderam uma propriedade e combinaram dar uma parte do preço para a igreja, fazendo os discípulos e apóstolos pensarem que eles tinham doado tudo. Não existe nas Escrituras nenhuma determinação para que alguém vendesse o que tinha e levasse para entregar. Não foi feito isso. Mas foi feito. O Barnabé tinha uma propriedade em Creta, ou em Chipre, na ilha de Chipre, é melhor dizendo. E ele, tendo essa propriedade, ele vendeu. E eles esperavam que a vinda de Cristo para levar a igreja acontecesse naqueles dias, porque a promessa que Jesus fez sobre o revestimento do Espírito Santo aconteceu 10 dias após o Senhor se despedir deles na sua ascensão aos céus. Então, eles associaram, se em 10 dias aconteceu, depois que o Senhor disse, olha, fique na cidade de Jerusalém, não se ausente até ser revestido de poder. Aí aconteceu a vinda, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa tradicional dos judeus, e eles associaram. Então Jesus deve vir bem rápido para levar a gente. E se Jesus está às portas, está vindo agora, para que eu quero propriedade? Isto foi um conceito do Barnabé. Barnabé vendeu a propriedade, deu o dinheiro total para a igreja e, no instante, aquele dinheiro até desapareceu, porque era muita gente. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se converteram. E já tinha quase 5.000 pessoas. E esta gente almoçando e jantando e merendando, não tinha dinheiro que chegasse. E o Barnabé fez isto. Ninguém tinha feito antes deles, não há nenhum registro.
E depois do Barnabé, quem se mete a fazer com a suposta obediência é o Ananias e a Safira. Só que eles venderam por um preço e levaram outra importância. Eles retiveram parte do lucro da venda, o dinheiro da venda, guardaram como se não fosse deles e fizeram os discípulos entenderem que eles estavam entregando tudo como tinha feito, como fizera o Barnabé. Aí o Pedro confronta o Ananias, porque ele estava levando o primeiro caso de engano dentro da nova igreja, da nova igreja. Ele reteve, o versículo 2 diz, reteve parte do preço combinado com a mulher e levaram uma parte, fazendo de conta que era o todo, e entregaram lá. Aqui o termo é depositar aos pés, é entregar para guardar. Então Pedro diz ao Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Pedro era um apóstolo cheio da graça de Deus, discernimento espiritual, entendeu, foi revelado a ele, era um homem de fé, verdadeiramente um homem de fé, e diz, por que o Satanás encheu teu coração? Para mentir ao Espírito Santo, retendo uma parte do preço da propriedade. Você guardando não era para você? Vendida, o dinheiro estava todo na tua mão, por que você fez isto? Por que vocês formaram esse desígnio em seus corações? Para mentir a Deus. Vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Aí o Ananias ouviu isto, um sobressalto, coração por truco, caiu para trás e morreu. Morreu, caiu ali, morreu aos pés de Pedro. Aí tiraram, além de sempre os serviçais, tiraram o cadáver, os moços levantaram ele do chão e tiraram para sepultar. 3 horas, quase 3 horas depois, naquele tempo o povo passava o dia todo na igreja. Quase 3 horas depois, a mulher dele chegou. E sem saber o que tinha acontecido, o Pedro vai como que tirar a prova dos 9. Vem cá, por quanto vocês venderam a propriedade? Foi, portanto, ela disse, foi portanto. Ela confirmou a história do marido. A mentira do marido era uma mentira conjunta, eles tinham confirmado, combinado. Aí o Pedro diz, vocês mentiram. Porque vocês se combinaram, vós vos consertaste, fizeste um concerto, um acordo, para tentar o Espírito do Senhor. Está vendo aqueles homens ali? Teu marido morreu e eles levaram teu marido para sepultar. Se era 3 horas, quase 3 horas depois, não dava tempo ter sepultado o marido dela e nem tampouco era natural sepultar um homem sem a família dar o consentimento, sem a família fazer uma homenagem, se despedir, não era natural. Aí ela morreu. Quando ela ouviu isto, Pedro disse, eles vão levar você também. Aí ela caiu, morreu, e aqueles homens levaram ela para fora para ser sepultada junto ao marido. O versículo 10 diz que ela caiu a seus pés. Morreu ali. Entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Levaram para sepultar dentro do tempo regular. Não tinha nada de fazer
É porque o registro é feito cerca de 20 anos depois do acontecimento, ou mais. No versículo 11, aí fala sobre as consequências daquelas mortes por mentir. Podemos associar os 2 filhos do Arão, Nadab e Abiú, morreram enquanto celebravam, enquanto serviam. Não se sabe muito bem, mas é provável que eles, além de ter levado fogo de outro lugar e não do altar de Deus, eles haviam bebido vinho. Tudo indica que eles haviam bebido vinho, é tanto que após aquele juízo vem a proibição. O sacerdote não podia beber vinho no ofício, no serviço. Mesmo eles não bebendo vinho como bebida, eles bebiam vinho como parte da refeição. Era muito natural no Oriente. O versículo 11 diz que houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ficaram muito assustados, ficaram com medo das consequências da mentira, do pecado, da maldade, naquele lugar santificado pela presença do Espírito Santo, pela presença de Jesus, através do Espírito Santo. O versículo 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não foi só este castigo, essa coisa. Houve curas maravilhosas. Tinha havido a cura do aleijado da Porta Formosa. Tinha havido ressurreições. Não temos registros minuciosos, mas passaram a levar peças dos servos de Deus. Paulo se converteu depois deste episódio da morte de Ananias. Paulo se converte depois disto e havia tantos milagres na vida da igreja através dos apóstolos que até as peças usadas por eles como aventais de Paulo, Paulo tinha o ofício de fazer tenda. Quem fazia tenda usava avental de couro. Avental de couro por causa dos riscos de se acidentar e também pelo fato deles usarem tinturas diferenciadas mediante o tipo de serviço feito com peles. E levavam peças utilizadas por Paulo e por outros para solução de problemas entre o povo, para curar, por exemplo. E Pedro, a respeito de Pedro, é dito que eles, as pessoas, os residentes naquelas regiões, eles colocavam os leitos dos enfermos no lugar que Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre os doentes. Para termos uma ideia da quantidade de milagres e da qualidade dos milagres. A sombra de um apóstolo de Jesus se projetando e passando sobre as pessoas acamadas na beira da estrada, por assim dizer, e estas pessoas recebiam a cura. Era milagre, aqui sinais e prodígios que acontecia entre o povo, operados pelos apóstolos de Jesus. E ainda no versículo 12 diz: e estavam todos
unanimemente no alpendre de Salomão. Neste período, a igreja não tinha total rompimento com o judaísmo e não tinha nada próprio. A igreja não tinha coisíssima nenhuma. Dependia da estrutura do judaísmo para ter espaço em Jerusalém. E o versículo 13 diz, dos outros, uma referência aos 12, aos outros apóstolos, porque aqui só está envolvido Pedro. Eu mencionei Paulo, mas ele não está nesse contexto de Atos 5. Paulo aparece no apedrejamento do Estevão e se converte no capítulo 9. Portanto, Paulo não está aqui. Eu falei nele mencionando os aventais, as coisas de uso pessoal que eram levados para efeito de curas. E o último versículo aqui diz que dos outros, referindo-se aos 11, porque o Matias tinha sido escolhido para substituir o Judas, e Pedro está em evidência neste texto, e o versículo 13 fala dos outros. Entendemos que sejam os outros apóstolos. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Uma das coisas maravilhosas dos homens de Deus, dos profetas de Deus, dos patriarcas do Senhor, era o respeito do público pela qualificação deles. O respeito do público pela qualificação daquelas pessoas era muito grande. A sunamita, aquela mulher rica de Sunem, ela disse para o marido, eu vejo que este homem que passa por nós, que se hospeda ou se arrancha aqui na nossa casa, ele é um santo homem de Deus. A viúva de Sarepta tinha dito isto com Elias antes. O Elias ficou na casa dela durante o período da seca, o período que Acabe estava procurando ele, e houve milagre. O filho dela morreu e ele, pelo poder de Deus, ressuscitou o menino, o rapaz. E ela diz, eu agora sei que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Que a palavra do Senhor na boca do falsário, ela não é verdade, não acontece. O falsário pode ler, até perfeito, lê normalmente, mas não tem nada, não acontece salvação, não acontece libertação, não acontece nada. Então ninguém acredita. Mas aqui havia milagres. E os milagres não foram feitos, não foram concedidos para turbinar a denominação de ninguém e muito menos para fazer o sujeito se tornar célebre. Milagres sempre aconteceram para a glória de Deus, para o exaltamento, para a exaltação do nome do Senhor. E aqui, nesta conclusão, diz que o povo tinha os apóstolos em grande estima. A gente pensando, parando para meditar a diferença destes sem futuro que se apresentam como apóstolos hoje. Velhacos, perversos, devendo, saem, rompem contratos, fazem mudança desaparece, tira as coisas, esvazia o prédio onde estava funcionando
uma igreja lá com nome especial e vão embora sem pagar, e o povo tem em grande reserva, desprezo, blasfemam do nome do Senhor por causa deles, e é um horror. A diferença é marcante. Os servos de Deus no passado, apóstolos de Jesus Cristo, o povo tendo grande estima. E esses ordinários que hoje se chamam apóstolos, se apresentam, se dizem apóstolos, o povo tendo grande desprezo, porque eles não servem para coisa nenhuma e aparecem como sendo verdadeiros, sendo sem futuro total. Então, é para a gente meditar. Sigamos ao Senhor, andemos com o Senhor, com ou sem muita coisa a apresentar ou fazer, mas pelo menos zelando, sendo bom, dando bom testemunho, sendo fiel ao Senhor como testemunhas que somos. Deus abençoe os meus irmãos de uma forma poderosa. Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão e vamos orar pelo irmão Elias. Irmão Elias, estive com ele e vamos orar pela nossa amada irmã Elias, a irmã Eunice e toda a família. É a bisa mais disposta que eu conheço, cuidando de bisneto, cuidadora de bisneto, a irmã Eunice. Vamos orar por ela, orar pelo irmão Elias e orar pelo bisneto, Samuel. Eu já tinha visto o Samuel, está ficando uma gracinha. Então vamos orar pelos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Te exaltamos, Pai, pela vida, pela tua bondade, pela tua graça. Ó Senhor, abençoa o teu povo, guarda cada um, manifesta o teu poder. Ajuda, Senhor, a tua igreja em toda a terra. Guarda os nossos amados irmãos, os nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor, nos dá outros ajudadores, Pai, para substituir os que saíram. Nos dá, Senhor, graça para cumprir o nosso compromisso mensal, pagando, Senhor, com graça para não dar mau testemunho. Ó Deus, nos ajuda. Obrigado, Senhor, pela graça, pela inspiração, pela palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor, pela manifestação do teu poder em nossas vidas, em nossos corações. Agora, meu Senhor, abençoa e guarda cada família na tua igreja, opera maravilhas na vida dos meus irmãos. E nós pedimos a ti, Senhor, suplicamos a ti, especialmente pelo irmão Elias Felipe, pela irmã Eunice, Senhor, toma o casal em tuas santas mãos, abençoa seus filhos, netos, bisnetos, toma em tuas santas mãos, Pai, operando, dando graça, saúde e vigor, dando a tua proteção. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, guarda-nos, ajuda o teu povo na cidade e no campo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.